de volta aqui pelo canal Cristiano Santos, radialista, pra você que tá ligado com a gente. Pegou eu distraído, né, rapaz? Pegou eu distraído aqui, menino. Pois é, eu falei pra vocês que eu ia atualizar aqui a situação do André Silva, né? Que tá sendo disputado entre Vasco e São Paulo, né? Com prioridade do jogador pro tricolor paulista. Deixa eu atualizar aqui, notícia publicada há uma hora, né? Pelo GE. O desejo aproxima André Silva e São Paulo agora tenta convencer o clube português por acordo. Pois é, o que precisa aí, o que precisa para o jogador ser jogador do São Paulo, né? Precisa que o São Paulo se acerte, né? Com o Vitória Guimarães. O São Paulo, como já disse aqui, quer parcelar, continua ainda esse impasse, né? O São Paulo quer parcelar o valor, né, que o Vitória Guimarães está pedindo, e o tricolor paulista quer, né? Aliás, o São Paulo quer parcelar e o Vitória Guimarães quer o dinheiro à vista, né? Por exemplo, vou ler aqui para vocês, ó, segundo a imprensa local de lá de Portugal, o Vitória espera receber cerca de 3,5 milhões de euros, quase 19 milhões de reais, pela venda do jogador. Esse valor é o mesmo que o clube receberia do Hellas Verona da Itália, numa negociação recente que não deu certo, né? Pois é, só que o São Paulo quer parcelar o valor. São Paulo quer parcelar o valor aí. São Paulo passa por uma situação financeira complicada, né? Apesar de ter ganho a Copa do Brasil do ano passado, mas mesmo assim as coisas financeiramente falando lá no São Paulo não estão a mil maravilhas. Por isso, São Paulo se planeja aí quer contar com o jogador, quer contratar o jogador, mas quer, né, que esse valor seja pago de forma parcelada. O concorrente Vasco da Gama quer pagar à vista. Existe essa, né? E o Vitória Guimarães deu assim, o jogador quer ir para o São Paulo. O Vitória Guimarães quer vender o jogador para o Vasco porque vai receber em cash, à vista. Que coisa, hein, rapaz? Para onde vai, então, o André Silva? A gente vai acompanhar e, claro, vamos trazer aqui para você que está ligado com a gente no canal Cristiano Santos, radialista, em breve. Se a gente não trouxer aqui, se houver uma resolução dessa situação ainda nesta terça-feira, a gente posta lá nas nossas redes sociais, no Facebook, facebook.com/Cristiano Santos, você encontra a gente por lá. No TikTok é Cristiano Santos V. No nosso Instagram é @Cristiano Santos Radialista, tá bom? Você acompanha a gente por aí. Você que não segue a gente nessas nossas redes aí, comece a seguir, porque por lá a gente posta algumas informações também. Falando de Vasco, sem tramitação, reforma do estádio do Vasco depende de urgência para avançar em 2024. Enviado pelo prefeito Eduardo Paes em 10 de novembro do ano passado, o projeto do potencial construtivo de São Januário ainda está muito longe de ir para votação na Câmara dos Vereadores. De volta do recesso no dia 14 de fevereiro, o caso está parado e não passou ainda por nenhuma das 17 comissões que precisam apreciar a proposta de reforma do histórico estádio vascaíno. O clube associativo que capitaneia o processo busca movimentação nos bastidores para acelerar o processo. O recesso na Câmara Municipal do Rio de Janeiro começou no dia 15 de dezembro e terminou em 14 de fevereiro. Meu amigo. Oh, meu Deus! Ô, Brasil! No entanto, o projeto de lei ainda não chegou às comissões. A expectativa é que, nesta terça-feira, o assunto volte à pauta dos líderes na Câmara. Cada uma das 17 comissões da Câmara precisa dar, na verdade, né, seus pareceres sobre o projeto de lei, com prazo de 15 dias para análise. Para ter algum andamento no PL, que é o projeto de lei, ainda em 2024, o potencial construtivo precisa passar pelas comissões até o dia 21 de outubro, em meio às eleições municipais do Rio de Janeiro. Depois disso, ele vai à votação no plenário. Se houver maioria absoluta entre os 51 vereadores, segue para a sanção ou veto do prefeito Eduardo Paes. A
movimentação nos corredores da Câmara entre vereadores que são a favor do projeto, seja por questões urbanísticas, pois existe perspectiva de melhorias e desenvolvimento na região, ou simplesmente por serem vascaínos, é de providenciar um possível parecer conjunto das comissões. A convocação do parecer em conjunto não é algo corriqueiro. Os vereadores das comissões envolvidas no projeto dão os pareceres em uma reunião convocada pelo Diário Oficial. A cada voto de uma comissão no parecer em conjunto são menos 15 dias no prazo final. Isso adiantaria o processo, porque fugiria da sequência de uma comissão analisar apenas a cada 15 dias. Pois é, rapaz, quando se trata de votação na Câmara é complicado, né, rapaz? Os caras saíram de férias em dezembro e voltaram em fevereiro, no final de fevereiro. Meu amigo, não é brinca, eu tô rindo aqui, mas é de desespero né? De desespero da agilidade do nosso país quando se trata de política, né, rapaz? Quando é para aprovar alguma coisa em favor deles, meu amigo, né? Brincadeira assim, ó. Né? Vamos aprovar aqui o salário dos vereadores, dos deputados, do presidente. Já? É que nem a luta de. É que nem a luta de Popó com Bambam, né, rapaz? Foi. Tac! Bambam caiu. É a mesma coisa. Com proposta de empréstimo e colchão para a Receita, Corinthians e Santos avaliam saída da Libra, ainda que tenham concordado inicialmente em negociar com a Globo pelos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro entre 2025 e 2029, Corinthians e Santos avaliam a saída da Libra e a adesão ao condomínio composto por Forte Futebol e Grupo União. Dirigentes de ambos os clubes foram procurados por executivo da empresa Livomod, que assessora o Forte Futebol em questões ligadas à Liga. A eles foi dito para que não assinassem o contrato definitivo com a Globo sem ouvir o que o outro lado tinha a oferecer. As reuniões aconteceram na semana passada, individualmente e com a participação de Corinthians e Santos ao mesmo tempo. Também atua na aproximação Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol, que tem a Livemod como parceira comercial. A diretoria de Augusto Melo, recém-empossada presidente do Corinthians, foi a primeira a negociar. Como já tem a proposta feita pela Globo, os corintianos disseram aos representantes do Forte Futebol que precisavam ter garantia de receita mínima para trocar de lado. A proposta formulada não inclui uma garantia convencional, mas um mecanismo que os criadores chamam de colchão. Na garantia mínima, o Corinthians teria direito a determinada quantia da verba oriunda da televisão. Logo, se o valor arrecadado por todos os times ficasse abaixo do pretendido, o clube teria a parte dele garantida e tiraria dinheiro dos adversários. A disputa entre blocos, que se arrasta há mais de um ano, o Forte Futebol se opôs radicalmente à garantia mínima nesses termos, em particular em benefício do Flamengo. Já no conceito de colchão, a XP Investimentos promete fazer um empréstimo de 100 milhões de reais para o Corinthians e de 65 milhões para o Santos. 100 e 65 milhões, respectivamente, de reais, né? Um contrato de mútuo como qualquer outro. A diferença é que ambos os clubes teriam valores mínimos pré-determinados para as receitas obtidas com a transmissão. Rapaz, esse negócio vai longe aí, né? Esse negócio vai longe, menino. Pelo amor de Jesus Cristo. Não é fácil, não. Tem tempo que esse negócio está sendo debatido aí, né? Vamos então falar de Copa do Brasil para a gente fechar esse nosso primeiro vídeo desta terça-feira, dia 27 de fevereiro de 2024. Hoje tem Vasco da Gama e Marcílio Dias. Na verdade, Marcílio Dias e Vasco da Gama, porque o jogo é na casa do Marcílio Dias, em Santa Catarina. Marcílio Dias e Vasco se enfrentam na noite desta terça-feira, às 21h30, no horário de Brasília, no estádio Doutor Hélio Exílio
Luz em Itajaí, pela partida única na primeira fase da Copa do Brasil. Vai ser ao vivo aí no Sport TV e Premier, né, que transmitem com exclusividade o confronto. O Marcelo Dias, aliás, o GE, né? O GE que transmite aí com exclusividade o jogo. Tem outras... na verdade é a Globo mesmo, né? É o Sport TV com exclusividade mesmo. O Marcelo Dias vai ter a segunda experiência na Copa do Brasil. Em 2023, passou de fase ao vencer a Chapecoense, mas caiu para o Maringá na sequência. O clube está em boa fase, com o bicampeonato da Copa Santa Catarina, torneio que garantiu a vaga na Copa do Brasil por 2 anos consecutivos, e a vice-liderança do Campeonato Catarinense. O técnico do Marinheiro, Vaguinho Dias, afirmou que o jogo contra o Vasco é o mais importante da história do clube e também que estudou bem a partida para não ter surpresas desde que soube que iria enfrentar o Gigante da Colina. O Vasco vai dar sua largada na Copa do Brasil, competição em que não conseguiu chegar muito longe em temporadas recentes. Nos 2 últimos anos, foi eliminado logo na segunda fase. A equipe do Rio de Janeiro tem a vantagem do empate no confronto. Essa será a primeira experiência de Ramon Dias na Copa do Brasil. O técnico argentino tem fama de copeiro pelos títulos conquistados, principalmente no comando de River Plate e Al Hilal da Arábia Saudita. Para o jogo desta terça-feira, o treinador terá que buscar a classificação sem seu principal jogador, já que o francês Dimitri Payet nem sequer viajou com a delegação do clube. Então, transmissão aí do Sport TV e Premier para esse confronto. Prováveis escalações das duas equipes, começando pelos donos da casa, o Marcelo Dias, do técnico Vaguinho Dias. O Marcelo Dias não vai contar com alguns jogadores que estão no departamento médico, como os volantes Matheus Neres e Marquinhos, e o atacante William Henrique, baixas já confirmadas. Por outro lado, deve ter o retorno do zagueiro Sandro, peça importante do esquema do clube. Silvio, titular absoluto no Campeonato Catarinense, foi punido com 3 jogos de suspensão em julgamento do Superior Tribunal de Justiça Desportivo STJD pela confusão na partida entre Sergipe e Botafogo, também na Copa do Brasil em 2023. O Marinheiro ainda estuda se irá pagar a multa para que ele possa atuar contra o Vasco da Gama. Então, a provável escalação do Marcelo Dias: tem Felipe no gol, Victor Guilherme, Silvio ou então Renan Dutra, Sandro e Rafael Carioca, Felipe Manuel, Araújo e Gustavo Pofo, Juninho Tardelli, Técio Cajá e o Wender na frente. Esse é o provável time do Marcelo Dias para o confronto de logo mais contra o Vasco da Gama. É o 4-3-3, né, rapaz? Vai de 4-3-3 aí o time do Marcelo Dias. E o Vasco da Gama do técnico Ramon Dias. O Vasco sofreu uma perda importante na véspera da partida, já que Payet, com suspeita de dengue ou Covid, não viajou para Santa Catarina. Dessa forma, Ramon mexeu bastante na equipe no último treino antes da partida e deve promover algumas mudanças. Então, a provável escalação do Vasco: Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, Rojas, Medel e Léo, 3 zagueiros, Lucas Piton, Zé Gabriel e Galdames, Adson, Rossi e o Verrete na frente. Esse é o Clube de Regatas Vasco da Gama, a provável, né, escalação do Clube de Regatas Vasco da Gama para o confronto de logo mais de estreia na Copa do Brasil. O Adson então vai ser o escolhido, né, rapaz? Pelo menos na provável escalação aqui, para o lugar de Payet. E o Rossi também entrando no time aí, né? Com essas mudanças, o Vasco, que deve ser, eu digo deve ser, gente, porque a gente fala uma escalação aqui e de repente na hora do jogo, né, o Ramon Dias pode mudar, né? Por isso que se fala provável escalação. Tá bom? É isso. Claro que o Vasco foi eliminado o ano passado, né, na Copa do Brasil pelo ABC em casa nos pênaltis, quando o Pedro Raul acabou perdendo aquele pênalti. Teve muitas eliminações aí para times considerados pequenos, né, de menor investimento, e hoje é um jogo de risco de novo, gente, né? Tanto que o Marcelo Dias não quis mandar o jogo no estádio maior, né? Não quis o seu estádio acanhadinho, pequenininho, já para o Vasco sentir
a pressão do seu torcedor. O Marcílio Dias está vivendo um bom momento, né, no estadual de Santa Catarina, né? Então vai com tudo para cima do Vasco. Isso não tenha dúvida, né? O Vasco, como time grande, tem que aproveitar, porque assim, de qualquer maneira, o Marcílio Dias vai ter que sair para o jogo, né? Vai ter que sair para o jogo, até porque quem joga por empate é o Vasco. Se o Vasco fizer um gol, complica demais a situação do Marcílio Dias. E ao contrário, também. Se o Marcílio Dias faz um gol no Vasco, o Marcílio Dias recua e vai no contra-ataque contra o Vasco, né? Então, assim, o Vasco, se ficar esperando, como aconteceu em outras situações de Copa do Brasil, pode ser muito surpreendido aí pelo Marcílio Dias, sem dúvida nenhuma. Amanhã a gente traz mais informações sobre a Copa do Brasil. Os demais jogos acontecem amanhã e também na quinta-feira. E claro, a gente vai atualizando você nos nossos vídeos aqui do canal Cristiano Santos Radialista. Agradecer a você demais pelo carinho, pela sua companhia, por vocês assistirem aí mais um vídeo aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Se gostou, deixa aí o joinha. Se você tem alguma coisa que você não gostou, tem aqui, ó, um espacinho de comentários para você deixar aí a sua reclamação, o seu comentário positivo, negativo, enfim. O importante é você comentar. Pode ficar à vontade para criticar a gente, sem dúvida nenhuma. Compartilhe esse nosso vídeo com seus grupos das suas redes sociais. Dá essa força pra gente aí. Se inscreva no canal se você ainda não foi inscrito. Não esquece não de acionar o sininho de notificações em todas, porque assim o YouTube vai sempre te avisar toda vez que subir um vídeo novo aqui no nosso canal, tá bom? Beijão no seu coração, abraço para vocês também, até daqui a pouco, se Deus quiser, com as informações aqui do nosso segundo vídeo de fechamento desta terça-feira, informações de Brumado, da região da Bahia e de todo o nosso Brasil. Vocês sabem que a gente se fala, a gente se vê. Daqui a pouquinho, às 18 horas, aqui no canal Cristiano Santos Radialista, com muito mais informação. Beijo no coração.